Jesus não foi perseguido por ser violento. Não foi condenado por liderar revoluções. Ele foi morto por incomodar. E o mais curioso é que ele não incomodou políticos nem o Império Romano. Quem se sentiu ameaçado foram líderes religiosos, homens que falavam de Deus todos os dias, mas não suportaram a forma como Jesus vivia. O que havia em Jesus que tornava impossível para o sistema aceitá-lo? Muita gente se afastou da fé sem perceber exatamente quando isso aconteceu. Não foi uma decisão repentina. Foi um acúmulo silencioso. A fé, que um dia parecia vida, começou a se parecer mais com peso. Jesus, que antes representava encontro, passou a ser associado à cobrança, vigilância e exigência constante de acerto. Essa imagem não nasce dos evangelhos. Ela nasce da forma como o nome de Jesus foi incorporado às estruturas humanas ao longo do tempo. Em vez de ser apresentado como alguém que revela Deus, ele passou a ser usado como selo de validação de sistemas, regras e hierarquias. Quando se observa a história com atenção, fica claro que Jesus nunca se movimentou bem dentro dessas estruturas. Ele não parecia interessado em proteger instituições, preservar cargos ou reforçar a autoridade religiosa. Sua forma de viver não se alinhava ao funcionamento normal do sistema espiritual da época. E isso já cria um contraste importante. Jesus surge em um contexto profundamente religioso. A fé estava organizada. A lei era conhecida. O templo era central. Havia líderes respeitados, especialistas em escritura e uma estrutura que determinava quem podia falar, ensinar e interpretar Deus para o povo. Mesmo assim, é nesse ambiente que Jesus passa a causar incômodo. Curiosamente, não nos romanos. O império não vê em Jesus uma ameaça política. Ele não lidera revoltas armadas, não convoca o povo contra o governo, não disputa poder institucional. O conflito nasce em outro lugar. Nasce entre aqueles que se consideravam responsáveis por representar Deus. Jesus não chega atacando essas pessoas. Ele não inicia discursos contra o templo. Não questiona cargos nem tenta ocupar posições. Ele não cria um movimento paralelo para substituir o sistema. Ele simplesmente vive. E é justamente aí que o problema começa. Enquanto a religião organizava o acesso a Deus, Jesus se aproximava das pessoas. Enquanto o sistema definia quem era puro e quem era impuro, ele atravessava essas fronteiras com naturalidade. Enquanto a fé era mediada por normas rígidas, ele revelava Deus no encontro, na escuta, no cuidado cotidiano, sem pedir autorização. Essa forma de viver expunha algo que o sistema não conseguia controlar. Porque alguém que revela Deus, sem depender da estrutura, coloca em risco a lógica de poder que sustenta essa estrutura. Jesus não desrespeitava Deus. Pelo contrário, ele o revelava de forma tão direta que desmontava a necessidade de mediação excessiva. Um Deus próximo demais para caber apenas no templo. Presente demais para ser monopolizado por líderes. Humano demais para ser reduzido a códigos religiosos. Isso criava tensão. Se Deus podia ser encontrado fora das normas rígidas, então o centro do poder espiritual começava a se deslocar. Se a presença divina não dependia da hierarquia, então a autoridade baseada apenas em posição perdia força. E sistemas não reagem bem quando perdem o controle. Jesus não precisava acusar ninguém. A coerência entre quem ele era e como vivia já revelava o contraste. Sua presença deixava visível aquilo que havia se perdido no meio do caminho. Talvez por isso pessoas feridas se sentissem seguras perto dele. Pessoas cansadas de tentar se encaixar, de provar merecimento, de carregar culpa constante. Ao mesmo tempo, aqueles que se sentiam certos, seguros de sua posição, começavam a se incomodar, não porque Jesus atacava, mas porque ele revelava. Revelava que, em muitos casos, a fé havia se transformado em manutenção de ordem, não em cuidado com gente. Revelava que regras haviam se tornado mais importantes do que pessoas. Revelava que a autoridade havia sido confundida com verdade. Jesus não dizia isso em discursos longos. Ele mostrava vivendo, ao tocar quem não devia ser tocado, ao se sentar com quem não devia ser acolhido, ao oferecer perdão onde o sistema oferecia condenação.
ao olhar pessoas como vidas a serem restauradas, não como problemas a serem corrigidos. Essa postura tornava inevitável a pergunta que começa a se formar, ainda de maneira silenciosa, tanto naquele tempo quanto agora. Se Jesus incomodou tanto as autoridades, o que exatamente ele estava revelando sobre Deus? E, talvez, mais desconfortável ainda, o que essa revelação expõe sobre a forma como muitos aprenderam a viver a fé? Essa pergunta não busca acusar, ela busca clareza. Porque entender quem Jesus realmente é, exige, antes de tudo, coragem para olhar além da imagem que foi construída. E é justamente esse olhar que começa a deslocar tudo. Para compreender por que Jesus incomodava tanto as autoridades, é necessário entender o tipo de estrutura espiritual que existia naquele tempo. A religião não era apenas um espaço de fé pessoal. Ela organizava a vida social, definia pertencimento e estabelecia quem tinha legitimidade para falar em nome de Deus. A lei era respeitada. O templo era central. Os líderes religiosos eram vistos como referências morais e espirituais. Tudo funcionava dentro de uma lógica previsível, com limites claros e papéis bem definidos. Para muitos, isso representava segurança. Para outros, era a única forma possível de se relacionar com Deus. Jesus entra exatamente nesse cenário. Ele não ignora a tradição, não despreza a lei, não se coloca como alguém alheio à história espiritual do povo. Pelo contrário, ele demonstra conhecê-la profundamente. O problema não está na religião em si, mas no momento em que ela deixa de apontar para Deus e passa a se proteger como sistema. É aqui que surge a tensão. Enquanto a religião organizava o acesso a Deus, Jesus se tornava o próprio acesso. Revelação era mediada por cargos, rituais e autorizações. Ele falava com uma autoridade que não dependia de posição institucional. Isso não era apenas diferente, era desestabilizador. Os evangelhos registram que as pessoas se admiravam porque Jesus ensinava com autoridade, e não como os mestres da lei. Essa observação revela algo importante. A autoridade de Jesus não vinha da repetição correta de regras, mas da coerência entre quem ele era e o que dizia. Para o sistema religioso, isso representava um risco. Um sistema precisa ser necessário, precisa ser o caminho obrigatório, precisa manter sua centralidade. Jesus, sem declarar oposição direta, tornava essa centralidade secundária. Ele não dizia que o templo não tinha valor, mas mostrava, na prática, que Deus não estava limitado a ele. Quando Jesus perdoa pecados sem recorrer aos rituais tradicionais, algo se desloca. Quando cura em dias considerados sagrados, algo se expõe. Quando se aproxima de pessoas rejeitadas pela religião, algo começa a perder o controle. Não porque a lei fosse má, mas porque ela havia sido colocada acima das pessoas. A revelação sempre incomoda quando ameaça substituir o controle pela verdade. E a verdade que Jesus revelava não cabia nos limites do sistema. Ela exigia discernimento, não apenas obediência. Consciência, não apenas conformidade. As autoridades não estavam lidando apenas com um novo mestre. Elas estavam diante de alguém que desmontava, com a própria vida, a lógica da dependência religiosa. Se Deus podia ser encontrado fora do sistema, então o poder deixava de estar concentrado. E isso nunca é confortável. Jesus não confrontava a religião por existir. Ele confrontava o ponto em que ela deixava de servir as pessoas e passava a servi-la própria. Quando a estrutura se torna mais importante do que a vida, algo essencial já foi perdido. Esse confronto não vinha em forma de ataque. Vinha em forma de revelação. Jesus mostrava que era possível se relacionar com Deus de maneira direta, viva e responsável, sem intermediários excessivos, sem medo constante, sem a necessidade de aprovação institucional. Isso colocava cada pessoa diante de uma escolha: a segurança de um sistema previsível ou a responsabilidade de um relacionamento real, a tranquilidade de regras claras ou o desconforto de uma verdade que exige reposicionamento interior. Jesus não oferecia uma fé mais fácil. Ele oferecia uma fé mais verdadeira. E verdade sempre exige mais de quem a recebe. Talvez por isso a resistência tenha sido tão intensa. Não porque Jesus afastava as pessoas de Deus,
mas porque ele as aproximava demais. Aproximava a ponto de tornar impossível continuar escondido atrás de estruturas. Essa proximidade expunha motivações, revelava intenções, tirava o conforto de uma espiritualidade terceirizada. E é nesse ponto que a tensão entre religião e revelação se torna clara, não como uma oposição simplista, mas como um chamado profundo à consciência. Jesus não vinha destruir a fé, ele vinha restaurar seu sentido. E restaurar o sentido, quase sempre, incomoda quem se acostumou apenas com a forma. Existe um tipo de confronto que não acontece por meio de acusações diretas, mas pela exposição silenciosa da verdade. Ele não precisa levantar a voz nem apontar culpados. Basta existir com clareza. Jesus operava exatamente nesse nível. As autoridades da época não se sentiam ameaçadas porque Jesus gritava contra elas. O incômodo surgia porque sua forma de viver revelava, sem esforço, a distância entre aparência e essência. Entre o discurso correto e o coração alinhado. Entre a prática religiosa e a vida real. Jesus não confrontava a partir de fora. Ele confrontava a partir de dentro da própria fé que todos diziam defender. Conhecia a lei, respeitava sua origem e compreendia seu propósito. Mas também enxergava onde ela havia sido distorcida ao longo do tempo. Enquanto o sistema se preocupava em classificar pessoas, Jesus se aproximava delas. Enquanto a religião delimitava quem estava dentro e quem estava fora, ele atravessava essas fronteiras com naturalidade. Isso não era rebeldia, era clareza. Essa clareza se tornava desconfortável porque exigia reposicionamento. Não permitia ajustes superficiais. Não deixava espaço para manter tudo como estava e apenas mudar a aparência. A presença de Jesus forçava uma decisão interior. Quando ele perdoava alguém antes de qualquer ritual, estava dizendo algo sem precisar explicar. Quando tocava quem era considerado impuro, revelava algo que palavras não alcançavam. Quando curava em dias considerados intocáveis, mostrava que a vida não podia esperar pela aprovação do sistema. Nada disso vinha acompanhado de discursos agressivos. Era a própria coerência entre quem ele era e como agia que gerava o confronto. E esse tipo de confronto é difícil de neutralizar, porque não se responde a ele com argumentos. Responde-se com transformação ou com resistência. As autoridades escolheram resistir. Não porque não entendessem o que Jesus fazia, mas porque entender significaria admitir que algo havia se perdido no caminho. Significaria reconhecer que a fé havia se tornado mais técnica do que humana, mais preocupada com o funcionamento do sistema do que com a restauração das pessoas. A clareza de Jesus desmontava essa lógica. Mostrava que o centro da espiritualidade não era a regra, mas a vida. Não era a manutenção da ordem, mas o cuidado com gente real, em situações reais. Esse tipo de clareza não permite neutralidade. Diante de Jesus, ninguém conseguia permanecer confortável por muito tempo. Ou a pessoa se abria para essa verdade, ou se sentia ameaçada por ela. Talvez por isso os líderes religiosos reagissem com tanta dureza, não porque Jesus estivesse errado, mas porque ele estava claro demais. Claro demais para permitir pequenas correções. Claro demais para caber em reformas internas do sistema. Sua presença exigia uma revisão honesta das motivações. Exigia perguntar não apenas o que se fazia, mas por que se fazia. Não apenas como se obedecia, mas a quem se obedecia, de fato. Esse confronto atravessa o tempo e chega até hoje. Porque o mesmo risco continua existindo. O risco de transformar fé em hábito, espiritualidade em rotina e obediência em mecanismo de segurança emocional. Jesus continua revelando a diferença entre viver a verdade e apenas se proteger atrás dela. A pergunta deixa de ser histórica e passa a ser pessoal. Em que momento a fé deixou de transformar o interior e passou apenas a organizar comportamentos? Em que ponto a espiritualidade deixou de gerar consciência e passou a produzir apenas conformidade? Jesus não fazia essas perguntas para acusar. Ele as revelava pela forma como vivia. E continua fazendo o mesmo. Sua clareza não humilha, ela convida. Mas todo convite verdadeiro carrega um confronto silencioso.
permanecer como está, ou permitir que a verdade reposicione o interior. Jesus incomodava porque não oferecia uma fé ajustável às conveniencias do sistema. Ele oferecia uma verdade que exigia integridade. E integridade sempre expõe aquilo que está desalinhado. Esse tipo de clareza continua sendo desconfortável, porque exige mais do que adesão, exige presença, exige consciência, exige coragem para admitir onde a fé se afastou do seu propósito original. E é justamente por isso que Jesus nunca deixou de incomodar. Não porque ele confronta pessoas, mas porque sua verdade continua revelando o que realmente sustenta a fé de cada um. Quando a clareza de Jesus expõe o desalinhamento entre sistema e essência, isso não permanece apenas no campo das ideias. Essa revelação começa a tocar a vida prática. A fé deixa de ser um conjunto de conceitos bem organizados e passa a se tornar uma forma consciente de viver. Jesus nunca propôs um sistema alternativo. Ele não substituiu uma estrutura por outra. O que ele fez foi formar pessoas capazes de discernir, pessoas que não precisavam mais ser conduzidas apenas por regras externas, porque começavam a agir a partir de convicções internas. Essa mudança tem implicações profundas no cotidiano. A primeira delas aparece na relação com a culpa. Quando a fé é sustentada pelo medo, a culpa se torna um mecanismo constante de controle. Ela mantém a pessoa dependente, insegura e sempre tentando compensar algo. Jesus desmonta essa lógica ao revelar que a transformação não começa na punição, mas na consciência. Isso não significa ausência de responsabilidade. Significa maturidade. A responsabilidade deixa de ser uma reação ao medo e passa a ser uma resposta à verdade compreendida. Outra implicação clara aparece na forma de lidar com a autoridade. Jesus não ensinou desobediência. Ele ensinou discernimento. Isso muda completamente a dinâmica. A pessoa deixa de obedecer apenas porque alguém mandou e passa a obedecer porque entende o sentido daquilo que está fazendo. Esse tipo de fé não precisa de vigilância constante. Ela se sustenta na consciência. E consciência não se impõe. Ela se desenvolve. Na prática, isso afeta decisões pequenas e grandes. A maneira de tratar pessoas, a forma de lidar com erros, as escolhas feitas quando ninguém está observando. A fé deixa de ser um comportamento performático e passa a ser uma postura integrada à vida real. Jesus incomodava porque retirava o conforto da terceirização espiritual. Ele não permitia que alguém se escondesse atrás de cargos, títulos ou discursos prontos. Cada pessoa era chamada a lidar diretamente com a verdade que estava diante dela. Isso é exigente, porque viver com consciência dá mais trabalho do que seguir regras. Exige presença, exige atenção, exige disposição para revisar hábitos, motivações e atitudes. Por isso, versões mais controláveis da espiritualidade costumam ser mais atraentes. Elas oferecem segurança sem transformação, pertencimento sem profundidade, identidade sem responsabilidade. Jesus não oferece esse tipo de conforto. Ele oferece clareza, e clareza quase sempre desmonta ilusões que pareciam úteis. Na vida prática, essa clareza afeta relacionamentos. A pessoa começa a perceber quando está usando a fé para se justificar, em vez de se transformar. Começa a identificar quando discursos espirituais estão sendo usados para evitar conversas difíceis, pedidos de perdão ou mudanças necessárias. A fé deixa de ser um escudo emocional e passa a ser um espelho. Não para acusar, mas para revelar com honestidade. Essa forma de viver também altera a maneira de lidar com o erro. O erro deixa de ser motivo de fuga e passa a ser oportunidade de crescimento. Não porque tudo é permitido, mas porque a verdade pode ser encarada sem medo. Jesus nunca relativizou a verdade. Ele aprofundou seu sentido. Mostrou que viver alinhado com ela não significa rigidez, mas integridade. Integridade é quando aquilo que se crê encontra expressão naquilo que se vive. Quando palavras e atitudes caminham na mesma direção. Quando a fé não precisa ser defendida com força, porque é sustentada por coerência. Isso explica por que Jesus incomodava tanto quem precisava manter controle. Pessoas conscientes não são facilmente manipuláveis. Elas não obedecem por medo.
Elas escolhem por convicção. No cotidiano, isso se traduz em uma espiritualidade menos fragmentada, menos separação entre fé e vida, menos discursos elevados e mais práticas silenciosas, menos preocupação em parecer correto e mais compromisso em ser verdadeiro. Jesus não prometeu uma fé confortável. Ele revelou uma fé possível. Possível porque é real. Possível porque é humana. Possível porque não depende de performance constante. E quando a fé se torna real, ela começa a transformar não apenas comportamentos visíveis, mas o modo como a pessoa se posiciona no mundo. Essa transformação não acontece de forma instantânea. Ela é progressiva, mas é profunda. E uma vez iniciada, torna impossível voltar a viver apenas de aparência. Ele ensina a viver com consciência. E consciência, quando desperta, muda tudo. Depois de atravessar tudo isso, é possível que algo tenha se deslocado por dentro. Não como uma emoção intensa, mas como uma percepção mais clara, um ajuste silencioso, um olhar diferente para aquilo que antes parecia óbvio. Esse deslocamento é importante, porque Jesus nunca buscou provocar reações imediatas. Ele nunca trabalhou a partir da pressão emocional. Seu convite sempre foi mais profundo. Ele chamava as pessoas à consciência, não à culpa, à clareza, não ao medo. Muita gente carrega marcas deixadas por experiências religiosas que confundiram controle com cuidado. Em nome de Deus, foram impostas cargas que ele nunca colocou. Foram exigidos comportamentos que não transformaram o coração. Foram criadas expectativas que produziram mais cansaço do que vida. Reconhecer isso não é falta de fé, é honestidade. Jesus nunca invalidou a dor de quem foi ferido pelo sistema. Pelo contrário, ele se aproximava exatamente dessas pessoas, não para reforçar ressentimentos, mas para restaurar a capacidade de enxergar Deus sem distorções. O convite que Jesus faz não é para se tornar mais religioso, é para se tornar mais verdadeiro. Verdadeiro consigo mesmo. Verdadeiro diante de Deus. Verdadeiro na forma de viver a fé no cotidiano. Isso exige um tipo específico de coragem. Não a coragem de confrontar os outros, mas a de olhar para dentro sem defesas. De perceber onde a fé virou hábito automático, onde virou repetição, onde virou apenas identidade social. Jesus não pede desempenho espiritual. Ele não pede perfeição. Ele pede presença. Presença para perceber motivações. Presença para reconhecer incoerências. Presença para permitir que a verdade reorganize o interior. Esse processo não acontece de uma vez. Ele é gradual. Começa com pequenas escolhas conscientes, com a disposição de observar Jesus nos evangelhos sem pressa, sem filtros prontos, sem a necessidade de confirmar ideias antigas. Reaprender a olhar para Jesus é muitas vezes o passo mais transformador. Não o Jesus usado para justificar sistemas, não o Jesus moldado por discursos, mas o Jesus que se move entre pessoas, que escuta, que confronta com clareza e acolhe com verdade. Esse Jesus continua incomodando. Incomoda porque não se deixa usar como ferramenta de controle. Incomoda porque não reforça máscaras. Incomoda porque não negocia a verdade para preservar estruturas. Seguir Jesus nesse sentido não é se encaixar melhor, é se tornar mais inteiro. Mais inteiro nas decisões, mais inteiro nas relações, mais inteiro na forma de viver a fé quando ninguém está observando. Esse tipo de espiritualidade não chama atenção. Não produz espetáculo, mas produz coerência. E coerência, com o tempo, transforma tudo ao redor. O convite final não é para aderir a um movimento. Não é para assumir um rolo. Não é para cumprir uma lista. É para viver com consciência. Para permitir que a verdade revelada por Jesus continue ajustando o interior. Para abandonar a necessidade de aprovação constante. Para substituir o medo por entendimento. Para trocar a performance pela integridade. Talvez seguir Jesus não signifique aprender mais regras. Talvez signifique desaprender distorções. Talvez não seja sobre fazer mais coisas em nome de Deus. Talvez seja sobre viver de um jeito que revele quem Ele é. Esse caminho não é o mais fácil, nunca foi, mas é o mais real. E é justamente por isso que Jesus incomodava tanto as autoridades.
Porque onde a consciência desperta, o controle perde força. Onde a verdade se torna pessoal, o sistema deixa de ser o centro. Onde a fé se torna viva, a aparência já não sustenta nada. O convite permanece aberto. Não para quem quer segurança sem transformação, mas para quem está disposto a viver com clareza. E tudo começa de dentro.